devidamente preparados, prontos todos os dias. Como o próprio nome diz, evento já está assim, é evento, uma coisa passageira. Porque ontem nós estudamos a questão lá da lei, eles estavam junto com os outros anciãos e com Moisés e Arão, lá no topo da montanha, lá na glória de Deus, eles comeram junto com Deus e logo depois, quando eles se tornaram sacerdotes, foi o que eles fizeram? Apresentaram fogo estranho e foram consumidos. Então a gente refletiu ontem que essas situações de grandes eventos que as pessoas sentem uma euforia, sentem uma glória, uma grandiosidade, uma coisa, um êxtase por estar ali cercado de outras pessoas cantando junto. Aí tem aquele telão passando as músicas, tem os cantores inspirados e tal. Tem gente que se prende tanto a isso, a grandeza do evento, que quando passa dali as pessoas não mantêm a mesma consagração, não mantêm o mesmo nível de comunhão. Então não adianta só se apoiar em eventos e não ter a mesma busca todos os dias. Claro que os eventos são importantes, mas se não manter todos os dias essa mesma busca, não adianta nada. E por que eu falei sobre isso? Porque essa história de Êxodo 32, é uma história que não precisava existir, porque o povo de Israel já tinha visto coisas suficientes, coisas que hoje a gente pagaria para ver, eles viram de graça. Tudo que eles viram no Egito, tudo que eles viram no Mar Vermelho e tudo que eles tinham visto no deserto até ali, era suficiente para eles nunca mais terem nenhuma necessidade de alguma coisa visual. Era para eles não terem preocupação com nada mais. Tudo que eles precisavam, eles tinham. Comida, tinha toda manhã. Água, quando eles tinham sede, Deus fazia sair água de qualquer pedra que eles vissem no caminho. Sombra, eles tinham. Calor de noite, eles tinham. Não precisavam de mais nada visual. Na verdade, o povo de Israel eles precisavam de pouca fé, porque tudo que eles queriam, eles tinham ali visualmente. Qualquer demonstração de glória, Deus mostrava para eles visualmente. Então, eu acho que o povo de Israel é o povo que precisava ter menos fé do que todos os crentes de todas as épocas. Porque o pessoal da Idade Média precisava de muita fé, a gente precisa de muita fé, porque a gente não vê essas coisas. A gente vê milagres no nosso dia a dia, mas não com o mesmo nível sobrenatural que eles tiveram. Mas mesmo assim, você vê como é a mente do ser humano. Quando Moisés subiu na montanha, porque só fazendo aquela breve recapitulação, de Êxodo 20. Em Êxodo 20, os 10 mandamentos, Deus falou para o povo. Deus foi ditando os mandamentos lá da nuvem para o povo escutar lá embaixo. Só que o povo não aguentou ouvir a voz de Deus. Aí Moisés subiu um pouco, entrou na nuvem. Deus falava para Moisés aquelas leis civis. Depois Moisés desceu e contou para o povo. Aí quando chega em Êxodo 25, Moisés agora sobe no monte, sozinho, e lá ele passa 40 dias e 40 noites recebendo as instruções do santuário. Agora, nesse momento que Moisés sobe na montanha e fica lá, os anciãos agora eles descem, vão para junto do povo. Moisés fica lá na nuvem, no meio da glória de Deus, Deus escrevendo a lei nas tábuas. E agora o responsável pelo povo seria Arão. E olha o que o povo pede. O povo começou a ficar impaciente que Moisés estava na montanha. O povo era dependente demais do líder. O povo era dependente demais do seu líder. Você vê como a influência de uma pessoa só pode mover toda uma multidão. Então o povo viu que Moisés demorava para descer do monte. Então reuniu-se, porque Deus não disse ao povo, olha, pode ficar tranquilo que Moisés só vai passar 40 dias aqui e depois ele volta. Não, Deus não disse o tempo. O povo começou a pensar que Moisés tinha morrido lá em cima. Olha aí, verso Êxodo 32. Então reuniu-se em volta de Arão e lhe disse, 32 verso 1, levante-se, faça para nós deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Então, como é que
pessoa, como é que as pessoas pensam uma coisa dessas, né? Porque eles sabiam que lá em cima não tinha perigo nenhum. Por mais que aquela demonstração da glória, né, em cima da nuvem fosse um pouco assustadora realmente, mas eles sabiam que ali era o Deus que tirou eles do Egito. Eles tinham a noção que aquele ali era o Deus que tirou eles do Egito. Então por que eles teriam medo de Moisés ter morrido lá em cima? Ele não tinha como ele morrer. Era Deus que estava ali com ele. Mas mesmo assim, eles pedem que Arão, pedem não, eles mandam, levante-se e faça para nós deuses. Eles mandam que Arão construa deuses para eles, que nem eles eram acostumados lá no Egito. Então você vê o quanto, mesmo tendo demonstrações de poder, demonstrações de glória, eles ainda estavam acostumados com os deuses do Egito. A idolatria, gente, é algo tão arraigado, tão enraizado no coração, que mesmo com demonstrações de milagres, mesmo com demonstrações de poder de Deus, eles ainda preferiam a idolatria. Eles ainda sentiam um imã, uma atração por isso. E na segunda e na terça nós vamos estudar sobre idolatria de uma maneira mais específica. Mas hoje nós vamos focar apenas na reação, na postura de Arão. Arão, ele era o irmão mais velho. Arão era quem lá no começo era quem falava. Moisés é que era o tímido. Moisés é quem não sabia falar. Arão era quem falava. Então Arão, ele tinha uma bagagem de experiência que permitia que ele se tornasse um líder de firmeza, um líder forte nessa situação. Deus não colocou uma pessoa qualquer, Deus colocou o irmão mais velho de Moisés, aquele que iria se tornar o sumo sacerdote. Então, Arão não tinha desculpa para Arão ser fraco nesse momento, ele precisava ser forte. O povo chegou ali com uma exigência, era para Arão ter permanecido, ter batido o pé, ter permanecido firme no certo, firme no que era certo. Só que Arão foi fraco, Arão demonstrou fraqueza nesse momento e por causa disso, por causa do erro dele, aconteceram consequências trágicas, tanto para ele quanto para o povo de Israel. Então, Arão, ao invés de confiar em Deus, ele cedeu à pressão popular. E, gente, tem líderes que pensam que eles vão ser mais amados, eles vão ser mais queridos, aceitos pela população se fizerem tudo que os liderados pedem. Eu preciso, para agradar o meu povo, para fazer o que o meu povo quer, eu preciso atender tudo que eles quiserem. Qualquer concessão que eles quiserem, qualquer brecha, qualquer coisa que eles pedirem, eu tenho que aceitar para eu ser mais amigo deles. Existia um filósofo chamado Maquiavel que ele lançou um questionamento. Ele fez um livro que ele lançou um questionamento dizendo assim: é melhor ser temido ou melhor ser amado? É melhor ser respeitado ou é melhor ser amado? Ele colocou esse questionamento. Mas, pela lógica da Bíblia, se as pessoas lhe respeitam, elas vão começar a lhe amar. E esse respeito é conquistado quando você é firme nos seus princípios. Se você, por qualquer coisa, você cede, as pessoas vão, esse líder aí não faz tudo que a gente pede, esse líder é muito fraco, esse líder aí não tem resiliência, esse líder aí não tem como a gente se apoiar nele, porque qualquer coisinha ele cede, qualquer coisinha ele cai na onda dos outros. Então as pessoas vão seguir pessoas que são firmes nos seus princípios, firmes no seu propósito. Gente fraca, gente que muda de opinião por qualquer coisa. Olha, tem gente que num relacionamento qualquer, ninguém quer alguém que seja fraco, alguém que mude de opinião, quanto mais na liderança de uma igreja, liderança de um povo. Então Arão precisava ser forte, ele tinha que ser forte nesse momento. E existe também um outro ditado que diz assim: tempos difíceis criam homens fortes, homens fortes criam tempos fáceis, tempos fáceis criam homens fracos, e homens fracos criam tempos difíceis. E essa atitude de Arão criou um efeito aí, bola de neve, que causou a morte de várias pessoas do povo. Quando a gente continuar lendo essa história, você vai ver que essa decisão aqui dele foi um ponto de partida para uma série de desgraças no povo de Israel.
Vou anotar. Vou anotar. Mas, gente, quero ler aqui com vocês esse texto de Ellen White. Ele diz o seguinte: uma ocasião tão crítica como essa exigia um homem de firmeza, decisão e coragem inflexível. Um homem que considerasse a honra de Deus mais importante do que o favor popular. Então, e a segurança pessoal ou a própria vida. Ou seja, fazer a vontade de Deus é mais importante do que a sua saúde, é mais importante do que a sua segurança pessoal, é mais importante do que a sua própria vida e mais importante do que o favor popular. Deixe as pessoas acharem ruim, deixe as pessoas ficarem se mordendo, deixe as pessoas ficarem reclamando. Você está fazendo a vontade de Deus. Quando a gente está fazendo a vontade de Deus, surgem pessoas invejosas, surgem pessoas criticando, surgem pessoas querendo tirar você de tempo. Mas enquanto você está seguindo no caminho de Deus, seguindo, fazendo a vontade de Deus, você não precisa ter medo da reação das pessoas, não precisa ter medo por sua própria segurança, porque é Deus quem segura você. É Deus quem está levando você, quem está conduzindo você. Você está seguindo a vontade de Deus. Então Arão precisava ter isso em mente. A frase lá, né? Olha, essa frase de Samara também é boa, que é da própria Bíblia. Vou anotar quando eu terminar aqui, senão eu me desconcentro, certo? Então, contudo, o líder de Israel não tinha esse caráter. Arão era uma pessoa, ele se acostumou a ficar na sombra de Moisés. E olha que interessante, até Arão, mesmo com essa fraqueza, Arão e Miriam, eles foram criticar porque Deus só falava com Moisés, lá em Números. A gente leu no Revivados agora, né? Arão e Miriam foram reclamar com Moisés. Ei, por que Deus só fala com você? Será que a gente também não merece ouvir a voz de Deus também? Então, olha o caráter de Arão, e que nesse momento em que ele estava como líder, mostrou a fraqueza dele. Ele também duvidava de que Moisés pudesse ser o verdadeiro líder do povo de Israel, ele duvidava da liderança de Moisés, mas quando ele foi preciso mostrar a força dele, a firmeza dele, ele foi fraco. E aí, olha, ele constrói o povo, ele constrói o bezerro de ouro, o povo dá, sim, um detalhe. O povo prontamente deu as argolas, deu o ouro, deu todo o material para construir o bezerro. Você vê, quando as pessoas querem alguma coisa, quando é algo que a pessoa quer, a pessoa se doa, a pessoa faz tudo que a pessoa pode e o que não pode. E às vezes, quando é uma coisa que Deus quer, as pessoas botam empecilhos. Quando é uma coisa que a pessoa quer, uma coisa que a pessoa gosta, a pessoa se doa, a pessoa acorda cedo, a pessoa dá material, a pessoa dá recursos, porque eles queriam que o bezerro fosse construído. Então, o povo fez ali o povo deu ali o material, Arão trabalhou, fez o bezerro de ouro e disse: ó Israel, está aí o Deus que tirou você do Egito. E ali começou, ó, o verso 5, amanhã haverá uma festa ao Senhor. Aí vem o verso 6, no dia seguinte eles madrugaram, como eu disse. Depois ele deve fazer essa festa. Não, vamos acordar cedo para começar essa festa logo. Ofereceram holocaustos, trouxeram ofertas pacíficas, se assentou para comer, beber e levantou-se para divertir. Aqui a Bíblia não diz em todos os detalhes, mas isso aqui foi um carnaval, foi uma orgia generalizada. O povo caiu na gandaia. Quem quiser ver mais ou menos como foi isso, tem lá no filme dos 10 Mandamentos. Enquanto Moisés está lá, rendido diante de Deus, e Deus escrevendo os mandamentos, Moisés está tendo a experiência mais incrível do mundo diante de Deus. O povo fez um carnaval lá embaixo, virou uma confusão, virou uma bagunça. Então, Arão, com fraqueza, apresentou objeções ao povo, mas a sua hesitação e timidez no momento crítico apenas o tornou mais decidido. O tumulto aumentou, um frenesi cego tomou conta da multidão. Houve alguns que permaneceram